Lição 5. 4 de agosto de 2024. O casamento de Ruth e Boaz. A remissão da família. Introdução. O livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações, o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Primeiro tópico, o compromisso de Boaz com Ruth. Ponto 1. No lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi, e lhe obedecendo em tudo. Ruth 2, 23. Seu lema era, tudo quando me disseres farei. Ruth 3, 5. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Ruth 3, 10. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Gênesis 2, 18, Eclesiastes 4, 9 ao 12, Hebreus 13, 4. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Ponto 2. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença. Ruth 3, 4 ao 7, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Ruth 3, 9. Em Ezequiel 16, 8 essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Ponto 3. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Ruth 3, 3. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Gênesis 24, 16, Isaías 39, 2, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado, com uma mulher deitada a seus pés, e pergunta, quem és tu? Ruth 3, 9. Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebida. Ruth 3, 9 ao 14. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Salmos 27, 14 e Provérbios 20, 21. Segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth. Ponto 1. Concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito, sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ruth 3, 18. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como o vaso mais fraco. Gênesis 2, 24, Efésios 5, 25 ao 28, 1 Pedro 3, 7. Ponto 2. Resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor, que ia passando. Ruth 4, 1. Não seria este mais um ato da providência divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava, e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade.
Ruth 4, 5. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência, ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque, Ruth 4, 6 e 10. Ponto 3. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz, Ruth 4, 7 e 8. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona, e todo o povo que estava na porta e os anciãos, disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, o Ruth 4, 9 a 11. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Terceiro tópico, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Ponto 1. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho, Ruth 4, 13. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi, Ruth 4, 14. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, Ruth 1, 13, 20 e 21, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida, Ruth 4, 15, e teria, agora, alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria, Provérbios 17, 6. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles, Salmos 1, 2, 8, 6. Ponto 2. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos, Ruth 1, 12. Orfa voltou para os Moabitas, Ruth 1, 14. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno, João 3, 16, 1 Pedro 1, 18, 19. Conclusão. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios, Tito 2, 11. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens, 1 Timóteo 4, 10 e Atos 4, 12.